Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês 3 ações que estão multiplicando o patrimônio da carteira do canal. A gente sabe que o patrimônio da carteira atingiu recorde e perceba aí que desde o início da minha trajetória eu já estou numa rentabilidade bem expressiva de mais de 180%. Aqui está desatualizado, mas o patrimônio recentemente bateu, mesmo com a correção da bolsa, a queda que tem acontecido, mais de 230 mil reais investidos. Chegou a 250 mil, tá? Então perceba aí que o patrimônio está crescendo demais. Eu vou passar aqui 3 ações que estão jogando o patrimônio da carteira lá em cima, e mesmo com as altas recentes, eu acredito que são ações aí que estão ainda extremamente baratas e com uma boa perspectiva. Inclusive uma delas aqui eu sigo comprando com bastante força, olhando para o médio e longo prazo. Então já fiquem comigo até o final, já para vocês saberem quais são essas joias raras. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, já começando com um grande crescimento aqui da carteira do canal. Perceba que olhando para uma lupa de longo prazo, desconsiderando aqui que de fato, né, o novo patrimônio da carteira, eu consegui uma rentabilidade total de 180%, porque aqui está um patrimônio de 226 mil, mas o Status Invest ainda não atualizou as minhas posições, tá? Como é ligado na B3, vai um tempinho ali de dias para atualizar. Mesmo assim, dá para se basear. Perceba que foi aí acima de 170% olhando para o longo prazo. Se eu pegar essa rentabilidade, né, no longuíssimo prazo, pegando aqui, ó, basicamente 169% de rentabilidade numa lupa de mais ou menos 3 anos e 8 meses, que é o que eu invisto aqui na bolsa, eu consegui uma rentabilidade total de quase 30% ao ano. Chegou a 40% ao ano, mas pessoal, isso aqui ficou oscilando, tá? Quando a bolsa sobe, essa rentabilidade triplica, e quando a bolsa cai, essa rentabilidade cai. Mas é vocês entenderem que a carteira tá girando aí de 20 a 40% ao ano com muita tranquilidade. Será que essa rentabilidade é boa? É claro que é. Vamos supor que essa carteira aqui, ó, vai de 235 mil, fique gerando 20% ao ano, que é a banda mais baixa aqui dessa carteira para os próximos 10 anos. Quanto será que eu posso ter de patrimônio? Se eu ficar aqui esperando basicamente 5 anos no tempo, vamos calcular 5 anos, tá? Para a gente ser aqui um pouquinho mais curto prazista, já vamos calcular numa lupa maior. Se eu ficar aqui, né, vamos supor, realizando aportes periódicos, essa carteira daqui a 5 anos pode ter basicamente quase 800 mil de reais. Isso me baseando por uma rentabilidade de 20% ao ano. Mas a gente sabe que eu gerei mais de 20% ao ano. Eu fiquei na média, de entre 40% a 30%, a 20%. Então, se eu pegar aqui, ó, 30% ao ano daqui a 5 anos, eu vou ter basicamente 1,1 milhão de patrimônio. Já perceba que é aí uma diferença bem substancial. E sendo bem otimista, supondo 40% ao ano, ciclo favorável de mercado, bolsa em alta, lucro das empresas crescendo, dividendos acima do esperado, isso aqui pode acontecer por um ciclo de 5 anos. E aí eu poderia ter 1,5 milhão de reais daqui a 5 anos. Já seria pelo menos ali um patrimônio para viver de renda. Eu poderia muito bem, se esses 1,5 milhão me proporcionar basicamente ali, né, 15 mil por mês, porque 1 milhão e 500 mil vai dar uns 15 mil por mês. Se eu quiser, eu posso sacar a metade desse provento para sobreviver, 7.500 por mês para viver, e a outra parte eu posso reinvestir e ficar alimentando a bola de neve no longo prazo, digamos assim, que tecnicamente, utilizando a regra de eu receber 8% de yield nessa carteira, vamos por 1,5 milhão, somado com 8%, 120 mil por ano. Só que aí, pessoal, eu vou utilizar 4% dessa renda para viver. Então, 120 mil dividido por 2, eu vou utilizar 60 mil por ano, que daria ali aproximadamente, né, um dividendo de 5 mil por mês
para viver. Isso aqui se baseando pelo cálculo de 1 milhão, supondo que eu bati ali 1 milhão de patrimônio, não 1 milhão e 500, né? E aí sobraria a outra parte para ficar reinvestindo. Vamos supor que o lucro das empresas dessa carteira cresça 11% ao ano, somado com 4% de yield restante e somado com 3%, somando a reaplicação e reprecificação no preço dos ativos para o longo prazo, essa carteira poderia gerar, pega aqui ó, 11 mais tecnicamente 4 e mais 3. Essa carteira poderia gerar 18% ao ano na média, mesmo sacando metade dos dividendos e sobrevivendo com eles. Então perceba que ainda, né, seria um bom retorno. E se eu calcular 1 milhão, vamos supor que a gente bateu nossa meta. Ah, Pablo, já estou vivendo no meu 1 milhão, estou gerando ali, ó, 18% ao ano, sacando metade dos dividendos para viver e vou esperar mais 5 anos no tempo sem aportar. Aí a sua carteira já poderia bater uns 2,2 milhões de reais. Então, sendo aqui bem conservador. Mas o interessante é que nós nos dedicamos, trabalhamos, né, para tentar crescer essa rentabilidade. Se você for excepcional, você vai conseguir os 22% ao ano, mesmo sacando ali uma parte do provento. Aí você pode atingir ali uns 3 milhões de patrimônio. Já perceba que já começa a crescer o bolo mais rapidamente. Sem mais delongas, pessoal, a primeira ação aqui dessa lista que proporcionou um baita retorno na carteira do canal é exatamente ele, as ações do Banco do Brasil. O Banco do Brasil é a empresa mais antiga que eu tenho aqui na carteira do canal. E o banco me proporcionou mais de 20% ao ano na média, desde quando eu adquiri as ações do Banco do Brasil, tá? Eu comecei na bolsa mais ou menos ali no meio do ano de 2022, indo para agosto a mais ou menos setembro, quando eu comecei a embalar de fato. Claro, se vocês olharem esse gráfico, eu comecei ali no fim de 2021. Só que aqui, pessoal, não considera essa época, tá? Porque essa época eu fiz muita bobagem, acabei diversificando demais, comprei ativo ruim, depois tive que vender, tive que colocar em outras ações, então nem deu tempo de ter o efeito de composição. O efeito de composição real nessa carteira começou a existir a partir de agosto de 2022, que foi aqui que eu comecei a embalar um conhecimento maior, estudar mais o mercado de perto e desde então o patrimônio não parou de crescer. E detalhe que ainda errei um pouco nas minhas decisões nessa época, tá? Acabei comprando outras ações que não faziam parte da estratégia, errar faz parte, mas o que importa é você terminar no positivo. E perceba aí que após todo esse período, a carteira deu mais de 29% ao ano na média, tá? Mesmo considerando a grande queda recente da bolsa devido à guerra. Isso aqui acaba sendo bem cíclico. E o Banco do Brasil foi o grande motor dessa carteira, porque eu adquiri as ações do banco mais ou menos nessa época. Comecei a comprar o banco sem parar e desde então ele produziu todo esse crescimento na carteira do canal. Então, hoje é a maior posição da carteira, dado todo esse tamanho de crescimento dele e a acumulação da mesma. Acumulei o banco durante 2 anos e meio, por isso que hoje ele representa 43% da carteira do canal, é a minha maior posição. Hoje o banco tá barato, tá abaixo do valor patrimonial, e acredito que se o mercado reprecificasse, a gente já sabe que dividendo vai ser ótimo, tá? O banco vai pagar de 8 a 9% no longo prazo, mas olhando somente para valorização. Se você estiver olhando para ganho de capital, o Banco do Brasil poderia dobrar de preço se valorizar 100% para bater a sua média de valor patrimonial dos últimos anos. Então o banco está barato, pode dobrar de preço e ainda de brinde aí te pagar um dividendo bem acima da média, já que acaba por ser um banco do governo e ele precisa preencher o déficit orçamentário lá no longuíssimo prazo. Agora vamos para a segunda ação que mais está gerando retorno aqui na carteira do canal, as ações do Banco Itaú. O Itaú hoje representa aí a minha segunda maior posição. Perceba que eu tenho 26% da carteira nas ações do Itaú e pretendo atingir mais, tá? Não parei ainda de comprar, pretendo atingir aí uns 35 a 36% da carteira no Itaú, ficando bem páreo com o Banco do Brasil. O Itaú, ele foi um case recente, mais ou menos ali em outubro de 2025, por isso que consequentemente, tá, já estou tendo uma boa rentabilidade, porque eu garanti as ações do Itaú num preço bem baixo, de R$ 34 a R$ 35 reais, considerando a bonificação. E já perceba que no curto prazo, detalhe que eu tenho um olhar para longo prazo no banco, não estou olhando para curto prazo, desde lá para cá, quando eu adquiri as ações do Itaú, ele já segue se valorizando mais de 30% desde a minha última compra. Então perceba aí, pessoal, que eu fiz uma boa compra, né? E já tem me pago um dividendo bem interessante. Então o Itaú foi o segundo pilar. Não é à toa que quando a gente pega o patrimônio, perceba que meu patrimônio saltou fortemente com o Banco Itaú. Então foi tecnicamente aqui, um grande acerto da carteira do canal. Eu ter comprado o maior banco privado aqui do país
por um preço extremamente baixo. E a perspectiva desse ano, mesmo com a alta na cotação, é que o banco ainda esteja barato, porque se a gente pegar aqui, o lucro do banco nesse ano vai ser de 53 bilhões de reais. Isso aqui daria um lucro trimestral na faixa de 13 bilhões. É totalmente plausível, tá? O Itaú lucrar tudo isso, pessoal, pode garantir. No pior cenário, o Itaú poderia lucrar uns 50 bilhões, o que daria ainda, basicamente aqui, um lucro de 12,5 bilhões. Ainda é um lucro bem interessante, o que deixa o Itaú hoje cotado por um PL na faixa ali de mais ou menos 8,8. O banco tá muito barato, pessoal. 8,8 para um banco de qualidade como esse, a média dele acaba sendo 13. Então, para o mercado pagar apenas a média, as ações do banco precisariam subir mais de 47% na cotação, denotando que ainda tem espaço de upside. No mercado relativamente de alta, você vê o banco subindo uns 60% a 65%, não seria nada de outro planeta, ainda assim recebendo bons dividendos no longo prazo. E aí, por fim, vamos para a terceira posição na minha carteira, que também foi um grande acerto, as ações do BR Partners. O BR Partners, pessoal, representa aí a minha terceira maior posição, representando 13% da carteira total. O BR Partners, ele é uma microcap na bolsa. Pablo, o que é uma microcap? Uma empresa de baixo valor de mercado, ou seja, não é muito falado, é um banco que está em crescimento e acaba sendo um banco mais arriscado. Por mais que eu acho que seja uma small cap premium. Na minha opinião, pessoal, me arrisca a dizer, tá? Nada é recomendação. Na minha opinião, o BR Partners é a melhor small cap da bolsa. Por quê? Porque se a gente observar aqui, ó, não tô passando pano pra empresa, eu tô falando a verdade, tá? Eu sou realístico aqui com vocês. O BR Partners tem um ROI acima de 22% ao ano, ROI de Itaú. Você tem ideia disso? ROI de empresa grande. E detalhe que por ele ser um banco de investimento, acaba sendo um segmento mais cíclico, dependente de um juro mais baixo para lucrar, mas o banco tem sido muito diligente no seu crescimento, tem focado no wealth, tá? Tecnicamente aí famílias de alta renda, por isso que ele não fica dependente de um juro tão baixo. Imagina só quando a Selic começar a cair. O BR Partners poderia aí dobrar o seu lucro no longo prazo. E ele estaria sendo uma ação bem barata. Perceba que desde a aquisição do BR Partners, eu já tenho conseguido aqui uma boa rentabilidade na carteira. Ele me deu 23% somente de valorização e considerando proventos, o BR Partners já está me dando mais de 60% desde o seu preço de aquisição, já que eu sou acionista da empresa há mais de um ano, tá? Adquiri as ações do BR Partners no início de 2025. E de lá para cá, as ações do BR Partners já vêm se valorizando mais de 46%. E mesmo após essa alta recente, eu acho que a ação ainda está barata, mesmo a R$19. Se é uma empresa que cresce 20% ao ano na sua média por ser uma small cap, temos uma relação PEG Ratio de 0,55. O Lynch falava que empresas growth stocks, empresas de altíssimo crescimento agregado, se estão abaixo dali, né, de uma vez PEG Ratio, já denota uma oportunidade. Apenas para o BR Partners atingir a sua precificação relativamente justa, as ações do banco teriam que subir mais de 80%. E por ser uma small cap, você pode prever que o crescimento pode ser ainda maior, tá? Isso aqui é apenas para atingir uma média mais justa. Pensa da seguinte forma, se o BR Partners crescer a uma taxa de 20% ao ano para os próximos 10 anos, ter um dividendo, porque a ação paga bons proventos, ela pode pagar de 8 a 9% ao ano. Por isso que eu enfatizo que eu acho aí que é uma das melhores small caps que temos aqui na Bolsa Brasileira, porque ela consegue crescer pagando bastante dividendo. Ela é de baixo capital intensivo, não precisa de tanto capital para crescer. Somando mais dividendos e somando mais reaplicação, temos 31% ao ano de rentabilidade, mostrando que o BR Partners pode aí fazer a carteira decolar para o longo prazo. Só não comprei mais, tá? Acho que tá barata, só não comprei mais porque eu tô focando no Itaú, mas eu pretendo depois aumentar um pouquinho também a posição no BRBI, porque eu acho que para longuíssimo prazo vai ser uma ótima tese de investimento. Se a Selic continuar alta, vai me dar mais espaço para comprar o banco barato. Então, a gente tem que torcer para que a bolsa fique barata por mais tempo. O BR Partners também contribuiu para o crescimento da carteira do canal. Perceba aí que todo esse crescimento também foi devido às ações do BR Partners, que ainda estão baratas, boa perspectiva de alta e ainda por cima aí também tem uma boa perspectiva de pagamento de dividendos. E apenas para bater a média histórica do banco nos últimos anos, porque é um banco de investimento, ele não tem atividade de crédito, é um banco aí que faz intermediação para terceiro, desde IPO, Wealth Management, né? E também trabalha no mercado de dívida, é uma small cap de altíssimo crescimento. Somente para lá voltar
para a média histórica. Detalhe que com queda na Selic o PL da ação pode estar ainda menor. Valor de mercado atual de 2 bilhões, se você dividir por um lucro de 210 milhões já, colocando aqui uma queda na Selic, o banco poderia estar por 9 vezes o seu lucro. Então, apenas para bater sua média, a sua média, tá? Nem tô considerando o mercado de altas. Small caps são bem mais precificadas quando o Ibovespa acaba subindo mais, porque elas têm menos liquidez, atrai mais fluxo estrangeiro. O pouco que já entra no papel já pode levar a ação lá para cima. Então, ele poderia subir uns 44% na cotação, apenas pelo fenômeno de regressão à média. Por isso que essas são as minhas 3 maiores posições. Se eu somar na minha carteira, 43% de Banco do Brasil, mais 26% de Itaú e mais BR Partners. Tecnicamente, 80% da minha carteira está concentrada em apenas 3 ações. Perceba aí, né, que eu acabo por ser um investidor bem arrojado. Só que precisa ter coragem, pessoal, porque se as ações desabarem, você se perguntaria, você continuaria aí sendo sócio delas? Isso é para qualquer empresa que você tem na sua carteira, tá? Tem investidor que vai ter empresas bem diferentes da minha. Tem gente que tem mais Petrobras, tem gente que tem aí mais Caixa Seguridade, vai depender da estratégia de cada um. Eu, em particular, gosto bastante do setor financeiro. E não só gosto, acho que é um setor que está mal precificado no momento, tem um potencial aí de reprecificação nas ações, fora um bom provento olhando para o médio a longo prazo. Bom, Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que tá. Tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, e pra mim, que já sou investidor mais arrojado, precisava de algo que me poupasse tempo, e é por isso que, pra vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade para vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola. Primeiro de conversa que ela é vitalícia, totalmente vitalícia. Segundo fator, automatizada. E terceiro fator, contém aí os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Ben Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também que você tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que está o link dessa belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comenta aí se vocês têm essas 3 ações, Banco do Brasil, Itaú e BR Partners. Em particular, tem as 3 na carteira e sigo comprando fortemente Itaú no momento. Depois que eu bater minha meta, posso voltar para o BR Partners, posso aumentar um pouquinho aqui no Banco do Brasil com essa queda de preços, posso comprar um pouco de BB Seguridade, por aí vou aumentando aos pouquinhos. Depois que as commodities voltarem a recuar, posso também voltar a comprar, tudo com paciência e disciplina. Teremos uma vida inteira para comprar boas ações de boas empresas. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!